do saneamento básico, colocar os postes e fazer tudo o que se deveria fazer no loteamento urbano, porém sendo feito numa zona rural. Aí a gente entra em um outro conflito que a lei tenta resolvê-lo da seguinte maneira: se você está na zona rural, normalmente paga-se ITR. Quando você está numa zona urbana, IPTU. O projeto de lei prevê a comunicação ao INCRA de que não é aquela zona rural, não é mais zona rural, mas mesmo sendo zona rural, ela não vai ter características de zona rural, porque ela vai ser loteada, vão ter os condomínios de chácara, e essas pessoas que comprarem essas chácaras, elas vão, no futuro, exigir o que o Edivar falou, o que já exigem, já estão exigindo, coleta de lixo, saneamento básico, atendimento pela Copasa. Então, assim, a tentativa de regularizar aquilo que vem sendo feito de forma irregular pode acabar criando um problema de expansão da cidade no futuro. Porque se a gente for pensar bem, quem é que não quer que tenha uma gleba de terra aqui na beirada da cidade, seja ali para cima da Marabá, seja lá para trás do Barreiro, onde que está aquele próprio loteamento ali que tem uma placa que o Edivar mostrou ali. Qual que é mais vantajoso para o proprietário da terra? Vender o hectare sozinho ou lotear ele em pequenas chácaras e vender cada uma dessas chácaras? Obviamente, a maioria das pessoas visa o lucro. Só que a expansão desordenada da cidade, nós temos exemplos em outras cidades que o que acontece? Vende-se essa série de condomínios de chácaras, faz um cinturão na cidade de chácaras regulares, porque existe a lei que dá a legitimidade para aquela ocupação do solo, mas posteriormente, quando a cidade precisa crescer, os novos loteamentos vão ser feitos depois dos loteamentos de chácara. Então vai acabar que esses loteamentos de chácaras vão se tornar novos bairros. Esse é um problema, de certa forma, estrutural e estruturante do município, porque é inevitável que o município cresça. Mas o crescimento ordenado, ele deve ser planejado através do chamado plano diretor. Agora, a gente aprova uma criação, como se a gente aprovasse alguma coisa, né? Eles vão aprovar uma expansão urbana dentro de uma área rural. É um contrassenso, apesar de ter uma série de exigências para que o loteamento seja aprovado, que varia desde a taxa de ocupação do imóvel até mesmo o distanciamento dos cursos de rio ou de nascentes. Nós temos um outro problema, porque quando vai fazer um loteamento, é necessário que um pedaço fique para o uso do espaço público, do município. Coletivo, né? Do uso coletivo. Nesse projeto, existe a possibilidade da pessoa, do loteador, comprar esse espaço público do município. Então, tecnicamente, não terão esses espaços públicos lá dentro. Porque, se tratando de um loteamento privado, dentro da área rural, com características urbanas, mas ainda assim, diferente de tudo aquilo que a gente já conhece. E dessa forma, doutor Hernani, como é que fica hoje, portanto, quem já comprou esses lotes, né, ou essas chácaras aqui em Patos de Minas? Olha, quem comprou esses tipos de imóveis, essa legislação ela vem para regularizar esses imóveis que não têm a possibilidade de adquirir títulos de propriedade, justamente em razão de que a venda de chácaras irregulares ela é muito lucrativa para aqueles que vendem. Para quem compra, muitas das vezes compra sem saber que não vai poder ter um título de propriedade. Então, com essa lei, caso ela venha a ser aprovada, esses proprietários poderão sim ter o seu título de propriedade regularizado. E, inclusive, a lei permite a regularização de chacreamentos que já foram finalizados antes da lei e aqueles que, estando em curso, se eu não me engano, não tenham completado 25% ou tenham completado até 25%. Alguma coisa assim. Eu sei que essa legislação é para regularizar aquilo que já existe no município, que é uma prática comum das pessoas fazerem, mas que é, do ponto de vista urbanístico, um defeito. Porque se a gente pensar em expansão da cidade e vai pensar que nós vamos ter que expandir depois de condomínios com chácaras, a gente vai ver que o crescimento vai ficar um pouco desordenado.
Outro detalhe também que há muita reclamação, doutor Hernando, é em relação à questão, por exemplo, aqui do outro lado da ponte do Rio tem um chacreamento ali em que não tem o sistema de abastecimento de água por parte da Copasa, mas tem um poço artesiano. E isso tem que ser distribuído ali entre os condôminos, né? E na hora de pagar, porque não paga só pela água, tem que pagar também pela energia, né, do bombeamento, é um Deus nos acuda, muita gente reclama que não consegue pagar e outros nem pagam. É uma briga eterna, né, que precisa também, né, logicamente, o pessoal ser resolvido. Mas esse tipo de situação, essa legislação, ela não vai resolver o problema. Porque cria-se dentro da zona rural, com características de zona urbana, um loteamento. Mas a lei exime o poder público de qualquer responsabilidade sobre esse tipo de situação que o senhor disse. Eles vão permitir que vocês façam as casas, construam as chácaras, tenham o seu espaço de lazer, pavimentem as ruas, tenha esgoto se vocês fizerem, né? Porque não vai poder exigir que a Copasa faça. A Copasa não atua no meio rural. A Copasa é contratada para atuar no perímetro urbano. Nas comunidades. Nas comunidades, né? Nos distritos. Então, assim, no caso, nós estamos falando de empreendimentos particulares, que podem variar de tamanho. Podem ser, por exemplo, um empreendimento num hectare. Um hectare são o quê? 10 mil metros quadrados? 10 mil metros quadrados. E aqui nós temos a possibilidade, se for até 3 quilômetros de Patos de Minas, chácaras com 1.000 metros quadrados. Então, dentro de um hectare, nós podemos ter 10 chácaras. Essas 10 chácaras, elas vão ser vendidas por um preço bem superior, porém, elas não terão a obrigação de ter coleta de lixo, não terão a obrigação de serem abastecidas pelo sistema de saneamento básico da empresa concessionária. Eu entendo que até mesmo a questão da energia é algo que tem que ser resolvido de forma particular. Então, quem fizer o loteamento vai ter que resolver isso tudo. O poder público está lavando as mãos, está entregando assim, vocês vão regularizar isso que está errado, mas o problema daqui para frente é de vocês. Coleta de lixo, por exemplo, se tem uma estrada onde o caminhão da coleta passa para ir na comunidade, o pessoal tem que levar esse lixo até a estrada, né? Tem algumas lixeiras. Inclusive a lei diz para o chacreamento que é chamado coleta seletiva. Ela é realizada periodicamente recolhendo recicláveis, plásticos, vidros e metais. Você tem que montar um ponto ali para poder fazer essa coleta. Agora, o que eu acho interessante de tudo isso, e não sei se é interessante ou se é a esperteza das pessoas, que todo mundo que tem já está esperando o projeto ser aprovado para bater na porta da prefeitura no outro dia. Lógico. No outro dia. Agora eu quero asfalto, agora eu quero água, agora eu quero energia. Isso aí é problema de quem faz o loteamento. Isso é problema se amanhã o doutor Hernando, essa é opinião minha, ele tem uma área que ele quer desmembrar ali para transformar em chacreamento, eu entendo que a lei deveria exigir do doutor. Mas exige. Assim mas não se cumpre. Não, mas exige, a lei exige. Aí que tá a pegadinha, mas nós estamos no Brasil. Esse aqui é o problema. Nós estamos no Brasil. Porque aí exige, mas não se fiscaliza. Aí o que acontece? Se amanhã eu tô lá na roça, o Bernardo tá lá nos Moreiras, e por um azar cai algo lá naquele manancial de água que passa ali, antes dele colorir a água, já tem um monte de gente lá com a canetinha em cima de mim. Já tem um monte. E não acontece o mesmo aqui, ó. Nós temos chacreamentos aqui que, literalmente, a sua descarga para na nascente, lá embaixo. E ninguém faz nada. Isso que eu não consigo entender. Que diferença de lei que é essa ambiental? Se eu não posso, na minha propriedade, nem pensar em deixar ali 1 litro de agrotóxico jogado debaixo de uma árvore, que se passar lá eles me multam por causa daquele descarte irregular que eu fiz ali, os chacreamentos estão aí, ó, arrebentando com a natureza, sujeito construindo de manhã, justiça embargando de tarde, o cara arrancando a placa e vendendo no outro dia os mesmos loteamentos, e ninguém faz nada. E agora tá todo mundo esperando esse projeto ser aprovado aí para achar que amanhã a prefeitura vai ficar responsável para ir na pôr do sol, para colocar lá água encanada para todo mundo, energia para todo mundo, que não é a responsabilidade do município. Não. A responsabilidade agora é diante dos próximos empreendimentos, né? Tem que ter regras para isso. Não, mas aí no caso essa lei ela retroagiria para abarcar aqueles loteamentos para todos, que já tem para todos. Porque, essa lei é para regularizar todos, inclusive esses que estão irregulares. Esses que estão irregulares, porque olha só o que é interessante. O empreendedor, ele de acordo com a lei, ele passa a ser responsável por toda a infraestrutura. Sim. Acesso rodoviário, drenagem pluvial, rede elétrica, gestão de resíduos, tratamento de esgoto, abastecimento de água e proteção ambiental. A lei ainda prevê o quê?
fossas sépticas controladas, monitoramento ambiental, bacias de retenção e compostagem de resíduos. Pois é. Me fala, Você quem sabe é que quanto vai fazer isso aí, né? Me Você fala, sabe quem que que vai dia, né? fazer isso? Pois é. Entendeu? Não vai. Vai o pequeno produtor, coitado, já custa manter sua propriedade funcionando, obrigado a ter tudo isso aí, ó. E o grande problema ainda que algumas pessoas apontam é justamente o fato de que isso desestimularia os pequenos produtores rurais. Porque é muito melhor você ter uma propriedadezinha pequenininha ali, ou você pegar aquela propriedade e fazer um monte de lote e alugar eles ou vender eles. Poderia até mesmo causar um êxodo rural dessas pequenas propriedades que estão nos limites do município. Obviamente, a gente sabe que o município ele tem que crescer. É inevitável o crescimento. Só que o crescimento desordenado, ele não vai causar problemas daqui 1, 2 anos. Ele vai causar problemas daqui 10, 20 anos. Na hora que essas chácaras estiverem todos feitos, todos loteados, se nós estivermos cercados por um cinturão de chácaras, essas chácaras obrigatoriamente deverão se tornar bairros para que possa os outros loteamentos que vão ser feitos além delas, porque Patos vai crescer, é inevitável. Se a gente só que vai crescer depois dessas chácaras. Então nós teremos o miolo da cidade, que é o que a gente conhece aqui, teremos um entorno de chácaras e depois poderemos ter ainda um anel que agregaria outros bairros. Na minha pesquisa aqui eu fiquei assustado porque a informação que eu tenho é que tem mais ou menos 90 chacreamentos aqui no município de Patos, no entorno de Patos de Minas, né? Todos irregulares. Todos irregulares. E o problema, o Anaírton falou aqui mais cedo, a fiscalização é seletiva. Porque quando vai se fazer um loteamento que é urbano, é uma fiscalização, é uma dificuldade tremenda. Qualquer, por exemplo, alteração que a pessoa vai fazer na zona rural, que altere um curso d'água ou que cause um desmatamento, o pessoal está lá em cima, multando, aplicando multa, cobrando, interditando. Agora, quando a gente vê que na cidade de Patos de Minas tem 90 loteamentos irregulares, a falha está aí na fiscalização de permitir que esses empreendimentos vão para frente. Porque quem compra, e eu conheço já quem comprou esses lotes, acha que vai ter um título de propriedade. Mais cedo ou mais tarde, Mais né? cedo ou mais tarde vai ter. E Depois ajeita, né? Depois ajeita. E assim, se a gente for pensar bem, o custo para quem compra não é tão caro, por isso é tão atrativo. E por que não é tão caro? Porque não existe título de propriedade. Agora, com essa lei, o objetivo é regularizar. Mas nós vamos regularizar isso à custa de quê? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai sofrer por conta disso? Se montar um condomínio poderia ser uma solução? O condomínio ele é previsto na lei, entendeu? É justamente esse condomínio de chácaras que vai ser criado. Porque ele não vai poder, por exemplo, não é nem viável economicamente, ele desmembrar tão somente 1.000 metros de uma gleba de terra. Tecnicamente ele vai desmembrar ali já uns 2, 3 hectares para poder fazer 10, 20 chácaras. O que eu não entendo é por que quanto mais perto da cidade, menor pode ser a chácara. Tecnicamente deveria ser diferente, né? Quanto mais perto, maior deveria ser. Mas não. De 1 a 3 quilômetros nós podemos ter chácaras de até 1.000 metros. De 3 a 5 quilômetros, eu acho que chácaras até 3.000 metros. E acima de 5 quilômetros, chácaras com 5.000 metros de tamanho. Então assim, eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão urbanística, mas eu percebi que quem fez a lei tomou um cuidado muito grande para tentar blindá-la de várias formas, mas ainda eu vejo essa questão do conflito com a legislação federal do uso de ocupação do solo, porque a gente está colocando características urbanas dentro da zona rural. E, além de tudo, vai ficar aquela discussão, paga IPTU ou paga ITR? Quem é que vai cobrar? A lei diz que vai comunicar ao INCRA e que vai que com a criação dessa zona especial, deixaria de ser uma zona rural e passa a ser uma zona urbana especial. Então, assim, que os especialistas possam dar os seus pareceres, né? E aí tem um detalhe, doutor, se transformar isso amanhã em IPTU, o que incide no IPTU? Coleta de lixo, varrição de rua. Aí. Pois é vai levar isso tudo para os chacreamentos? É a incongruência. É isso? Entendeu? É a incongruência. Só que assim, eu disse mais cedo, para todo problema complexo existe uma solução extremamente simples e normalmente errada, né?
Então, não longe de mim dizer que essa lei é uma lei errada, pelo contrário, ela vai beneficiar um sem número de pessoas, principalmente aqueles que já estão consolidados naqueles locais, mas quem vai se beneficiar realmente com isso é quem vai aproveitar da valorização das suas glebas de terra para no futuro poder fazer uma certa especulação. O tempo é curtinho, mas vamos colocar aqui o povo no ar também, as dúvidas do ouvinte. Até o Tigrão estava me passando aqui, eu estava ouvindo aqui no intervalo, em relação à questão do tamanho desse chacreamento, né? A menos de 2 hectares não se passa documento. Vamos colocar a dúvida dele aqui também em relação à questão aí de herança. Como é que fica a situação, né, Tigrão? Tudo bem? Bom dia. O pessoal aí do radar, doutor Hernando, eu estou com um assunto interessante aí, você está nesse assunto aí, é o seguinte, a minha mãe faleceu, mas antes ela doou para nós em uso e fruto. É uma chacrinha lá, um hectare e pouquinho. E abaixo de 1 hectare não tem jeito de dividir. E minhas irmãs acham um cara de temporário de dividir. E eu não concordo com a divisão. Eu concordo de tocar uso e fruto que minha mãe doou para nós. O que você fala sobre esse assunto aí? Tá? Então valeu, obrigado. Na verdade, abaixo de 2 hectares não pode dividir. Tá? Então valeu, obrigado. Bom, Tigrão? Tigrão, bom dia. O senhor trouxe uma série de questionamentos, né? A gente vai falar sobre parcelamento do solo, vai falar sobre direitos sucessórios. A grande questão é o seguinte, eu aconselho o senhor, antes de qualquer coisa, procurar um advogado da sua confiança, entendeu? Porque esse tipo de situação é uma situação que envolve direitos hereditários, que é, no caso, a doação que a mãe do senhor fez do imóvel, e também envolve esse assunto que nós estamos discutindo aqui. Porque nós estamos falando de um imóvel rural. E se tratando de um imóvel rural, não se pode dividir o imóvel que não tenha mais do que um módulo rural. Se eu não me engano, aqui em Patos é 2 hectares o módulo rural. Então, menor que isso você não pode dividir. Essa lei que nós estamos falando, ela visa justamente fazer a regularização desses imóveis que não poderiam ter sido divididos e foram, e regularizar esse tipo de situação. Mas isso vai trazer um certo problema no futuro. Por quê? Permitindo essa divisão desses módulos rurais em espaços menores, a gente pode acabar, além do problema urbanístico, a gente pode presenciar uma favelização do meio rural. O que seria isso? Seria que, como essas microchácaras poderiam mais ser equiparadas a favelas, porque são construídas casas muito perto uma das outras, sem projetos que visam ali manter um traçado urbanístico correto. Então, se a gente olha desses 90 e tantos chacreamentos irregulares que estão aqui em Patos e visita eles, a impressão que a gente tem é que a gente está entrando numa outra realidade, numa cidade separada da própria cidade. Então, o projeto de lei busca tentar regularizar isso, mas cria-se um problema a longo prazo. Porque daqui a 10, 20 anos, essas pessoas que estão pagando, se estiverem pagando o IPTU, como o Lima disse, eles vão exigir o quê? Inclusive transporte público, que o ônibus passe lá. Então nós teremos que ter linhas de ônibus para lá, nós costumamos ter linhas de ônibus necessárias aqui em Patos para atender todo mundo. Então colocar uma linha, e quando precisa ampliar uma linha de ônibus, é um cabo de guerra gigantesco com a empresa concessionária. Então, se a gente for falar que está exigindo linha de ônibus no chacreamento que foi feito para lá da ponte, e esse ônibus for obrigado a passar lá, o município vai acabar tendo que arcar e absorver esses custos. Então, é uma solução imediata para um problema real. 90 chacreamentos não são poucos chacreamentos, mas é uma solução que, se não for pensada de uma forma longeva, a longo prazo, uma decisão talvez tomada na Câmara dos Vereadores para agradar os proprietários de terra, para agradar aqueles que compraram terrenos que sabiam serem irregulares, ou para agradar até mesmo o autor da legislação, pode no futuro comprometer a expansão do perímetro urbano de Patos de Minas. Eu fico pensando em outra coisa, doutor Hernando. Muitas pessoas que às vezes não conseguem comprar um lote dentro da cidade,
né? compram no Pode loteamento. comprar um loteamento com aquela alegação que lá é mais barato. Mas aí tem que verificar distância, Mas toda a todos que estrutura, né? compram sabem o que está acontecendo. Ninguém faz negócio sem saber o que tem para frente, não. O cara já compra sabendo que hoje ele não tem documento nenhum, mas que amanhã pode ter. Exatamente, mas esse é o tipo do problema que é o tal do jeitinho brasileiro, Exatamente. né? A gente tinha que combater esse tipo de situação, porque quando... Aqui não tem ninguém inocente, né? Como diz Não, aquela de história. de Ninguém maneira inocente. alguma. De maneira alguma, nem nós, né? É. Nem nós. Mas a questão toda é que o brasileiro, ele tende a achar que o errado mais na frente vai se consertar. Mas não tem jeito. Tem algumas coisas que para consertar o que está errado, você acaba prejudicando o futuro. Sirlene, ô Sirlene, tudo bem? Eu tenho 2 áudiozinhos da Sirlene aqui, tudo bem? Bom Meus dia. amigos da Rádio Clube, tudo bem? Então, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Hernani sobre o REURB, porque muitos donos de chácara, né, que infelizmente compraram, achando que ia ser legalizado, ia ser correto, infelizmente não aconteceu. Mas querendo ou não, o poder público tem que tomar uma providência sobre isso, porque querendo ou não, já está desordenado. Então, criou-se o REURB, né, que é uma lei de 2017. Então eu queria que ele falasse mais sobre isso e qual a condição dos chacreamentos, né, perante esse REURB, né, juntamente com a prefeitura. O que pode ser feito para estar regularizando e cada um ter a sua escritura. Porque o desejo de todo mundo, eu pelo menos, é estar correta, né? Quero estar correta, quero legalizar, quero fazer. Só que eu queria também meu pedacinho de terra, eu queria ter uma casa. Uma casa na cidade é muito cara, na chácara é mais barato. Então, o que é a opção da gente? Vim para a chácara, porque eu quero estar dentro das nossas condições. Silene, bom dia. Eu faço assim, elogio bastante, porque eu gosto muito quando os ouvintes participam, sabe? Mandam essas dúvidas, apesar de me colocar numa saia justa muito grande, né? Porque exige uma opinião direta sobre um caso concreto. Mas eu digo para a senhora o seguinte: a senhora está correta. Entendeu? A senhora está no direito de exigir um título de propriedade, porque quando venderam para a senhora, alegaram que esse título sairia. Só que a gente tem que levar em consideração também que talvez as pessoas que disseram que esse título sairia... Não agiram de má fé? Tirou as palavras da minha boca. Eles estavam agindo de má fé à época, porque sabiam que não seriam regularizados. E hoje contam com essa legislação para que o imóvel seja regularizado. Então nós estamos diante de um dilema. É igual a senhora disse. A senhora quer um título de propriedade, que é direito da senhora, que a senhora deve ter. Porém, antes de autorizar a realização desses chacreamentos, a prefeitura deveria ter, na verdade, antes de autorizar não, porque ela não autorizou, mas antes desses loteamentos acabarem, elas deveriam ter sido interditados, tal qual foi esse que colocou, porque na lei fala-se inclusive sobre esse REURB, a legislação diz que os loteamentos só poderão ser construídos após a aprovação pelo município. E ainda exige do loteador, o município exige um prazo de 180 dias para poder fazer essa análise. Então o sujeito pensa e fala assim: não, eu vou fazer esse loteamento aqui e vou submeter ele à prefeitura. E enquanto a prefeitura analisa a viabilidade, o sujeito, em vez de esperar, não, começa a vender lote. As pessoas, igual a dona Silene bem disse, vislumbrando a possibilidade de ter um imóvel que é um pouco mais distante da cidade, mas bem mais barato do que um lote na cidade, enxergam ali uma oportunidade de ter a sua casa própria, o que é completamente honesto e necessário. Só que a pessoa acaba comprando algo que quem lhe vendeu não fez, igual foi dito aqui, de boa fé. Ele sabia que aquele imóvel teria dificuldade para regularização. Então, isso é uma tentativa da prefeitura, do município, de fazer essa regularização, inclusive para aqueles que já estão ocupando imóveis de forma irregular. O que fica aqui de questionamento, né, nem de crítica, é como no futuro esses loteamentos, porque se a gente falar só dos que estão prontos ou só dos que já existem, ok, mas aqui não, aqui nós estamos dando uma autorização, ou seja, uma carta em branco para se lotear toda a zona rural como se fossem imóveis urbanos, o que é um contrassenso, porque nós temos inclusive o Estatuto da Cidade que proíbe esse tipo de prática. E com a morte aí dos proprietários, aí já tem outro problema, a questão do inventário, doutor Hernani. Não tem um documento e a pessoa coloca no inventário que tem aquele pedaço? Exatamente, porque nós temos uma diferenciação muito grande entre posse e propriedade.
A posse é quem tem a posse é aquela pessoa que exerce a posse sobre aquele bem, que está ocupando, que mora lá ou que utiliza. E muitas das vezes, principalmente nesses casos desses chacreamentos, eles não têm os títulos de propriedade, porque os títulos de propriedade são registrados ou no cartório de imóveis ou registrados perante a prefeitura como imóvel rural. Então, se não tem nenhum desses títulos, o que eles fazem? E eu já vi, inclusive, dentro de um loteamento que tem indo ali para a Lagoa Formosa, à direita da rodovia. O próprio loteador deu para os compradores das áreas um documento que tecnicamente seria um documento de propriedade. Mas, na verdade, é um indício de posse e um indício de propriedade, que é utilizado, inclusive, para fins de inventário. Então a gente tem que pegar essa documentação, porque se a gente ocupa um imóvel e não tem nenhum título sobre aquele imóvel, como é que a gente vai partilhar ele? Então a gente vai alegar que a gente tem a posse, não, a gente precisa pelo menos de um papel falando que aquele imóvel naquela área ali é de minha propriedade. E isso o loteador fornece para aqueles que compram, porque tem um contrato de compra e venda. Aquele contrato de compra e venda, ele tem efeito somente entre as partes, quem vendeu e quem comprou. É como se fosse um contrato de gaveta? É um contrato de gaveta, né? Mas eu posso registrá-lo no cartório? Pode. Para uma garantia legal? Tanto para mim que estou comprando, como para você que está me vendendo? Quando você registra um contrato... E não deixá-lo só na gaveta, como disse aqui o nosso Edivar? Todo contrato que é feito, ele é oponível entre as partes. No momento em que você registra ele no cartório, ele é oponível a terceiros. Então, se você tem um título de propriedade que não é um título aceitável, por exemplo, que é só um contrato de compra e venda... Só um recibo. Você registra esse recibo, porque não tem nem como você averbar. Você pode até tentar averbar ele na matrícula da terra. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Como é que você averba um título de propriedade num imóvel rural, aonde o módulo é menor do que o módulo rural? Não tem como. Então, com essa legislação, o que eles vão possibilitar fazer? Construir lotes, fazer imóveis de até 1.000 metros quadrados em volta da cidade inteira. Então vai ter vários imóveis de 1.000 metros quadrados e outra. Tem uma série de regras também, porque você não pode construir em todo o imóvel. Se eu não me engano, tem uma taxa de ocupação de 40% ou 50%, tem que verificar na legislação a taxa de ocupação específica. Mas o conselho que fica aqui, que eu sei que já está vencendo meu horário, né, Edvar? É que a gente sempre que vai fazer algum negócio, procure ao auxílio de um advogado, porque muitas das vezes essas pessoas que vendem, esses incorporadores, essas pessoas que vendem esses lotes, eles não estão preocupados com o futuro de quem está comprando, eles estão preocupados em levantar o dinheiro e pôr o dinheiro no bolso. Depois, lá para frente, a gente vê o que faz. Então lembre-se, vivemos no Brasil, um país de oportunistas e, infelizmente, pessoas que vivem de enganar os outros. Temos que tomar cuidado e ser vigilantes. Muito bem, doutor Hernani Spanholo, advogado. Mais uma vez, eu agradeço aqui a sua presença conosco ao vivo, né? Todas as quintas-feiras. Semana que vem tem outros assuntos aí, com toda certeza, importantes para serem discutidos. Edvar, sabe que é um desafio, né? Porque eu chego aqui com a pauta, o negócio sai para outro lado, mas de toda forma estou aqui para trazer uma informação, trazer aquilo que eu acredito para os ouvintes. E agradeço a todos que participam. Deixo aquele forte abraço para todos e desejo que todos tenham uma boa semana. Eu sei que você é movido pelos desafios, meu amigo. Sei sim. Essa foi boa. Tem competência para isso. Essa foi muito boa, obrigado. Só para registrar aqui que você falou sobre a lei do REURB, é a lei 13.465 de 2017, que instituiu a regularização fundiária urbana REURB no Brasil, facilitando a legalização de núcleos urbanos informais, sejam em áreas públicas ou privadas. O processo, que visa garantir o direito à moradia, subdivide-se em REURBs S, que é de interesse social, o REURB E, que é de interesse específico e que busca a certificação da regularização fundiária. Então, essa é a lei que ela comentou com o doutor mais cedo aqui no programa. Inclusive, essa lei ela vai ser utilizada como base para essa legislação que está sendo feita. Mas qual que é o nome dela? Regularização urbana, de núcleos urbanos e não rurais. Exatamente. Então aí é onde que entra o contrassenso. Nós estamos regularizando imóveis rurais com base em legislações aplicadas a imóveis urbanos.